Muito boa tarde, senhoras e senhores. Damos início agora à sessão solene para a concessão do título de cidadão honorário de Passo Fundo ao senhor Odilon Garcês Aires. Convidamos as autoridades a seguir para compor a mesa oficial. Luiz Fernando Rigon da Silva, o presidente da Câmara de Vereadores. Representando o Executivo Municipal, o secretário de Transparência e Relações Institucionais, Edson Nunes. Nós convidamos neste momento os líderes de bancada para que conduzam até o plenário o agraciado desta tarde. Registramos a presença dos vereadores Alex Necker, Cláudio Rufa Soldá, Gleison Consalter, João dos Santos, Leandro Rosso, Luiz Miguel Chais, Márcio Patucci, Rafael Colucci, Renato Tchecker, Paulo Necle, Ronaldo Rosa, Saul Spinelli e Valdecir Ribeiro de Moraes. Os demais vereadores chegarão na sequência no decorrer do nosso evento. Queremos registrar a presença ainda dos senhores Fernando Miranda, presidente do Instituto Histórico de Passo Fundo, Marcos Kerber, do Grupo Tchê Passo Fundo, o ex-vereador Júlio Ferreira de Andrades, o assessor do deputado federal Sanderson José Freitas, o assessor do deputado Vesp José Miranda e os demais membros da Academia Passofundense de Letras que se fazem presentes. Pedimos escusas às autoridades presentes que não tenham sido referidas pelo protocolo. Com a palavra, o presidente da Câmara Municipal, Fernando Rigon. Boa tarde a todos, boa tarde, colegas vereadores, boa tarde ao homenageado, pessoas que prestigiem essa sessão solene. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene, cumprimento às autoridades que integram a mesa oficial, e demais que nos visitam neste ato, a imprensa, as senhoras e os senhores. Inicialmente, convido a todos para cantarmos o hino nacional brasileiro.
A Câmara de Vereadores de Passo Fundo aprovou a proposição de autoria do vereador Valdecir de Moraes, que concede o título de cidadão honorário de Passo Fundo ao senhor Odilon Garcês Aires, tendo em vista os relevantes serviços prestados à sociedade passofundense e gaúcha pelo homenageado. O senhor Odilon Garcês Aires nasceu no distrito de Cerrito do Ouro, município de São Cepé, e aos 58 dias de vida mudou-se com a sua mãe e avó materna para Coxilha, na ocasião ainda distrito de Passo Fundo. Já em idade escolar, veio morar na cidade de Passo Fundo, onde fixou residência na rua Eduardo de Brito, frequentando a Escola Fagundes dos Reis, no primeiro grau, e concluindo o ginásio na Escola Estadual Nicolau de Araújo Vergueiro. Posteriormente, ingressou no Colégio Gama, onde concluiu o ensino médio. No mesmo ano, prestou vestibular de História na Universidade de Passo Fundo. Após, passou também pelas cadeiras dos cursos de Pedagogia e Direito da Faculdade Anhanguera. Atuando profissionalmente em diversos setores da nossa cidade, destacaram-se os 13 anos de serviços prestados como secretário executivo da Câmara de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito de nossa cidade, onde ajudou a fundar dezenas de escritórios no interior do estado. O autor possui obras de destaque no currículo, como 3 romances publicados e mais 3 trabalhos de história regional, que reforçam a difusão da cultura através de suas palavras. Atualmente, o nosso homenageado exerce a importante função de presidente da Academia Passofundense de Letras para a gestão 2018-2020. Solicito ao vereador proponente que se dirija até a tribuna para fazer a sua manifestação. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, boa tarde às senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar as autoridades presentes nesta solenidade, onde faremos a entrega do título de cidadão honorário ao senhor Odilon Garcês, figura notável da nossa cidade, que atuou em diversos segmentos, colaborando com toda a sociedade, prestando seu serviço junto à Câmara de Dirigentes Lojistas de Passo Fundo e de serviço à proteção de crédito no município, a razão pela qual merece o destaque pela dedicação com que cumpriu suas tarefas e por isso merece o título que concederemos nesta tarde. Peço licença, presidente Rigon, para chamar até a tribuna o vereador João dos Santos, que foi o parceiro da construção dessa homenagem, que usará a palavra para saudar o senhor Odilon, porque, João, é uma homenagem bem merecida. O Odilon prestou muitos serviços para a nossa cidade, então gostaria que o senhor subisse até aqui, se o presidente conceder. Solicito ao vereador João dos Santos para que use a tribuna em homenagem ao senhor Odilon Garcês Aires. Senhor Edson Nunes, ex-vereador dessa casa, secretário, representando o Executivo,
senhor presidente, Fernando Rigon, e nosso homenageado, senhor Odilon Garcês Aires. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde a todos que aqui estão presentes, convidados, amigos e também a comunidade passo-fundense que se faz presente na tarde de hoje. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de agradecer as pessoas importantes que também nos ajudaram a construir esta homenagem a essa pessoa importante que muito trabalhou por Passo Fundo. Quero agradecer aos funcionários da casa, quero agradecer ao pessoal da TV Câmara, quero agradecer também ao gabinete do vereador Valdo, a sua chefe de gabinete, a Karina Mendes, que muito trabalhou, a Aline, a Fabiana, o Betinho, também a nossa chefe de gabinete, a Ana Idalina, uma das funcionárias mais antigas também dessa casa, né? Trabalhou com os vereadores mais importantes aqui dessa Câmara de Vereadores, inclusive o vereador Edson Nunes. Também o Cid, o Jonas Salles e o Carlão Bertotti. Quero também dizer, senhor presidente, que nós homenageamos grandes homens nesta casa, porque essa é a casa do povo. Aqui, nós homenageamos muitas pessoas que contribuíram para o crescimento, o engrandecimento de nossa cidade. Empresários, homens de grandes posses, pessoas que deram emprego, ajudaram no progresso da nossa cidade. Muito contribuíram. Pessoas milionárias, pessoas ricas de posses e também pessoas ricas de coração e de alma e de vontade de trabalhar para que a cidade chegue aonde chegou e chegue também aonde se pretende chegar. E hoje nós homenageamos um homem rico de vontade de fazer, de amor pelas coisas da terra, de amor pela tradição gaúcha, de amor também pela cultura. Presidente da Academia Passo Fundense de Letras, um homem que, se nós for contar a história dele, nós vamos passar a tarde toda aqui e nós temos um tempo limitado, não é, presidente? E por isso, ao saudar as autoridades presentes aqui, ao ex-vereador dessa casa, Júlio Andrade, que conhece essa tribuna muito mais do que muitos que estão aqui, assim como eu. Saudar o Renato Miranda, pessoa que conhece da cultura passo-fundense. Também saudar os representantes de autoridades do Estado, até mesmo do Congresso Nacional. Desculpa, o Fernando Miranda. Isso, irmão do nosso querido Renato. E quero saudar meu amigo José Miranda também, o Baratinha, representando o nosso deputado estadual, Matheus Vespo. Saudar também o representante do deputado Sanderson, que está presente, e falar que o senhor Odilon é natural de São Cepé, gaúcho criado nos campos de Coxilha, aqui em Passo Fundo. Desde as suas primeiras letras no grupo escolar da Vila Coxilha, ele demonstrou amor à tradição e amor às coisas do Rio Grande. Sempre declamando, escrevendo versos, crônicas e artigos em jornais de Passo Fundo. É um homem com raízes de sobrenome e que traz consigo a história dos pioneiros que povoaram essas terras. E agora eu peço para o nosso colega Miqueias, para que ele nos mostre aí num vídeo um pouco da história do nosso amigo Odilon.
Funcionário público aposentado, escritor, tradicionalista e presidente da Academia Passo Fundense de Letras. Essas são apenas algumas das funções exercidas por seu Odilon Garcês Aires. Natural de São Cepé, ele conta como veio a Passo Fundo e iniciou sua trajetória. Eu cheguei em Passo Fundo em 1954. Mas antes disso eu morei aqui no distrito de Coxilha e fui trazido para ali com 58 dias de idade pela minha mãe e a minha avó. Então eu só nasci lá no Cerrito do Ouro, distrito de São Cepé, e vim morar ali. Então eu me considero passundense desde gurizinho, porque eu estudei ali no colégio hoje Visconde de Araguaia, e em 54, quando vim para Passo Fundo, eu estudei no Fagundes dos Reis e estudei no Colégio Conceição e fiz o ginásio no ENAV. E andei passando pela universidade, mas não me acertei em lugar nenhum. Fiz pedagogia e um pouco de direito também. A minha vida profissional começou nas lojas Floriani em 1962. Ali eu trabalhei 3 anos. Fui levado pelo presidente do Serviço de Proteção ao Crédito e do Clube Diretor de Logística para ser o secretário executivo, onde eu trabalhei 13 anos. Durante esse período de 13 anos, eu trouxe para Passo Fundo o 3º seminário estadual de SPCs, o 7º seminário, trouxemos a 4ª Convenção Estadual do Comércio Logista. Enfim, nós damos um banho de turismo em Passo Fundo na época porque nós inventamos, assim como outros inventaram Gramado, as suas hortênsias e virou uma atração turística, e Canela com o seu caracol, nós achamos que Passo Fundo merecia crescer turisticamente através do turismo de eventos. E foi o que aconteceu. Para nós termos uma ideia, hoje nós temos sedimentado a Jornada Nacional de Literatura, o Rodeio Internacional, o Festival de Folclore, a Feira do Livro, os congressos médicos, fora outros tantos eventos que são realizados pela UPF, e é um sem número de atividades. Então, eu me criei com Passo Fundo desde 1954, mas eu comecei a trabalhar no comércio em 62 e depois não parei mais. Na prefeitura eu fui trabalhar em 81, a secretária de Turismo, Jocélia Marinho de Severo, me chamou para trabalhar. E aí eu entrei na administração do Dr. Firmino Duro. E depois veio a administração do Carrion, fizemos 3 rodeios, um atrás do outro, e segui meu trabalho mais aqui na Secretaria de Turismo, como diretor de Comércio e Turismo. Nesse interim, ou logo adiante, eu também fui secretário executivo geral do Esporte Clube Gaúcho e terminei minhas atividades na prefeitura indo trabalhar na Junta de Serviço Militar. E na época houve uma evasão não, mas uma aposentadoria muito grande de oficiais do Exército, e eu terminei substituindo o oficial do Exército aqui em Passo Fundo, em Getúlio Vargas e Sarandi. E aí eu requeri minha aposentadoria em 97, e aí me aposentei para cuidar da literatura. E foi em 2006 que Odilon escreveu sua primeira obra. E hoje é comum vê-lo com um livro nas mãos. Mas há 13 anos, sua primeira obra nasceu de uma pesquisa. Eu tinha encontrado um livreto ali na esquina da Livraria Nacional, a maioria não sabe onde é que era, aqui na Coronel Chicuta com a Avenida Brasil, e intitulado O Puxirão do Jé Picasso. Era de 1927, um dos primeiros livros editados no Rio Grande do Sul. E eram 265 versos, contando a história de Passo Fundo, de Marau, de Nicolau Vergueiro, de Nonoai, sobre os italianos, sobre os alemães e sobre os caboclos aqui da nossa região.
E o autor chamava-se Dr. Lacerda Almeida Júnior. Tinha vários Lacerdas aqui em Passo Fundo, mas nenhum deles era ele. É aí que eu fui descobrir através da pesquisa no Jornal O Nacional, aqui no Instituto Histórico da UPF, que ele morou ao lado da casa do Dr. Vergueiro ali. Ele era um advogado. Primeiro ele residia em Carazinho e veio para Passo Fundo em 1923 com a Revolução. E fez a Revolução e foi lutar uma das maiores batalhas que houve em 1923, aqui no distrito de Jareta, adiante de Erechim. Tá? E eu me envolvi nesse trabalho durante 2 anos. Tá? Era diário aquilo, porque a pesquisa é demorada, folheando folha por folha do Nacional, e está tudo registrado nesse livro, O Caboclo Serrano. Mas antes disso, aconteceu em São Cepé o Sesc bicentenário da morte do Cepé Tiraju e da Batalha de Caiboaté. E eu me senti na obrigação de fazer uma homenagem para a minha terra. E eu tinha ganhado um livro do meu tio paterno, tio Virgilino Benítez dos Santos, que ele era sargento do Exército, intitulado Batalha de Caiboaté, do general Assis Brasil. Eu me baseei naquele livro, que é praticamente um diário, e depois com o que eu já conhecia da história dos 7 povos das missões e as viagens que eu fiz para a Argentina e Paraguai, tá? Que eu poderia fazer um bom trabalho, né? de pesquisa, e fiz um romance histórico, observando o andar da história, desde o tempo de 1627 e 32, aqui no município de Passo Fundo, com o cacique Guaraé. Depois disso, foram mais 4 livros e 2 e-books. O último, lançado em 2016, narra a vinda de seus ancestrais ao Rio Grande do Sul. Se a história nos esqueceu, eu não esqueci a nossa história ou a minha história. Então eu relato desde a vinda dos meus ancestrais para o Rio Grande do Sul, fundação de Rio Grande, e eles passam pelas guerras da Cisplatina, da Argentina, do Uruguai, e a guerra do Paraguai, essa coisa toda, né? E eu criei um personagem lendário que era o dragão de Rio Pardo e de Rio Grande, Antônio Dias Gonçalves, que é meu heptavô lá. E não é que o camarada existiu mesmo, ele era dragão, foi tenente na época, alferes, está no livro de outros historiadores. Um historiador agora de São Pedro do Sul me trouxe outras descobertas sobre a família. O Antônio Dias Gonçalves tinha mais um filho, Joaquim, e o outro José Gonçalves, ganharam Cismaria lá em São Pedro do Sul. Por causa das guerras que eles enfrentaram, tomaram os 7 povos das missões de volta do exército espanhol. Então a literatura me trouxe muitas satisfações. Eu descobri muitas histórias de Passo Fundo contadas no Caboclo Serrano, a história de Coxilha, a história de São Cepé, a história de São Pedro do Sul. Então a literatura me deu muitas alegrias e eu vim parar nesta casa, que é a Academia Passo Fundense de Letras. Entrei em 2010 e da qual eu sou presidente na gestão 2018-2020. Graças a Deus vou concluir meu mandato em março do ano que vem e seja o que Deus quiser daqui para frente. E tudo isso mostra que seu Odilon, mais do que escritor e pesquisador, é um amante da nossa história e literatura. Por isso, os amigos fazem questão de reconhecer seu talento. Falar do seu Odilon é falar da cultura, né? Falar do tradicionalismo, enfim. Eu conheci o seu Odilon há mais de 30 anos, quando eu iniciei a minha vida na prefeitura, trabalhando na prefeitura. Um colega que me acolheu, que me ensinou muitas coisas, inclusive me aproximou do tradicionalismo através da organização, que ele foi gestor de vários rodeios, começando pelo primeiro rodeio internacional de Passo Fundo. É uma pessoa, um estudioso, um pesquisador, autor de alguns livros, de vários livros. Ele compartilha todo esse conhecimento dele com a comunidade já há vários anos.
funcionário público aposentado já também há alguns anos, então é um amigo especial, é uma pessoa muito especial na minha vida e na minha trajetória quanto funcionária da prefeitura, inclusive dentro do meio tradicionalista, que eu sou do samba, né, do carnaval, ele que me aproximou do tradicionalismo através da organização dos rodeios de Passo Fundo. Um homem que durante a sua trajetória se preocupou e se preocupa com as coisas da nossa terra, com as nossas raízes. É um homem, é um escritor, né, que junto com outras personalidades de Passo Fundo vem aí resgatando a memória passofundense, apaixonado pelos livros, pela literatura, e está aí, firme, forte, auxiliando, contribuindo com a história viva de Passo Fundo. Fui eu que dei posse a ele, a cadeira 38 e o patrono Tenebro dos Santos Moura. E o que mais me chamou a atenção nele é a letra. Ele tem uma letra muito bonita, né, de pessoa que fez curso de caligrafia. Ele escreve muito bem, uma linguagem bem rebuscada. E também é uma pessoa muito simples. Se tu conversa com ele assim, tu não diz todos os cargos que ele já ocupou na vida, né? Já foi patrão de CTG, já fundou o museu em homenagem ao Paixão Cortes, que está lá no CTG Tropel de Caudilhos. Falar em Odilon Garcês é falar na cultura em Passo Fundo. Nos anos 80, quando eu comecei a disputar rodeio, participar da cultura em Passo Fundo, eu encontrei no seu Odilon uma pessoa amiga que me colocou para disputar o rodeio internacional de Passo Fundo. Na época era o Rodeio Nacional de Integração Gaúcha e que depois se transformou no Rodeio Internacional e assim por diante, não é? E ele como uma pessoa importante no nosso cenário, em organização não só do próprio rodeio, mas da Carreta da Canção, outros festivais na época aqui, e que passou e deixou um legado muito importante dentro da cultura aqui em Passo Fundo. Colaborou com várias administrações, era uma pessoa assim que era apolítica, né? Porque todo prefeito que entrava continuava com o seu Odilon nas fileiras aqui da Secretaria da Cultura, da Setur, enfim, não é? E para nós hoje é uma alegria, juntamente com o vereador Valdo, fazer essa homenagem ao grande amigo e grande irmão, grande pessoa que é o seu Odilon Garcês Aires. Está aí então um pouco, né, daquilo que o seu Odilon representa. Em Passo Fundo, como nós já vimos ali, ele ocupou cargos em várias patronagens da CTG, meu amigo Miqueias. Gostaria que você colocasse algumas fotos aqui, enquanto nós vamos retratando a história do seu Odilon. Na Coordenadoria Regional da 7ª Região Tradicionalista, organizou 4 festivais de folclores estudantis e igual número de rodeios internacionais. Criou o Museu Regional Paixão Cortes. Odilon foi diretor da Secretaria de Comércio e Turismo, também foi assessor da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Estado do Rio Grande do Sul, foi secretário executivo da CDL de Passo Fundo, participando da fundação de diversas CDLs e SPCs no Estado do Rio Grande do Sul. Também foi secretário do Esporte Clube Gaúcho, torcedor ferrenho do Verdão do Boqueirão, assessor da Junta Militar de Serviço Militar de Passo Fundo. Atualmente é o presidente da Academia Passo Fundense de Letras, o qual é o orgulho para todos nós. Na sua vida de escritor, ele escreveu o romance Oxé e Cefé Tiaraju, em homenagem ao Sesc bicentenário da morte do primeiro caudilho gaúcho. Esse livro, Caboclo Serrano, é uma pesquisa regional da participação no último ciclo de revoluções internas do Rio Grande do Sul, 1923, 1930 e 1932. Dos homens peleadores
inigualáveis, resultantes da miscigenação do índio primitivo, do negro africano e do branco colonizador, que povoaram o Planalto Serrano a partir de meados do século XVIII. A nossa cultura, a nossa história, a capital nacional da literatura e o Rio Grande do Sul ficam engrandecidos a cada trabalho e a cada pesquisa minuciosa e registro histórico de um de seus filhos. Com a certeza, esse nosso escritor tem lugar assegurado na galeria de escritores deste pago. Seu desprendimento é digno de ser reconhecido. Eu pensei em fazer este parágrafo abaixo em verso. Mas o senhor sabe que hoje milhares de pessoas de sobrenome de origem nativa têm à disposição um documento que registra as efemérides de seus antepassados nos batalhões de provisórios ou de pés no chão, nas funções de praça ou postos de oficiais, guasca no campo aberto, nem sempre uniformizados ao comando de caudilhos regionais, dispostos a consolidar o destino incerto da pátria fragilizada. Presidente da Academia Passo-Fundense de Letras. Essa Casa Legislativa, através do vereador Valdo, juntamente comigo, e todos esses vereadores que estão aqui, agradecem por todo o seu trabalho, em nome da cultura, em nome do folclore, em nome da tradição gaúcha aqui em Passo Fundo. Também os serviços que o senhor prestou ao povo passo-fundense. Muito obrigado em nome de todos nós. Seria isso, senhor presidente. Para concretizar e perpetuar essa homenagem, o Poder Legislativo do município de Passo Fundo concede nesta tarde o título de cidadão honorário ao senhor Odilon Garcês Aires. Solicito ao cerimonial que proceda com a leitura da placa. Estado do Rio Grande do Sul, município de Passo Fundo, Câmara Municipal de Vereadores. Honra ao mérito. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo concede o título de cidadão honorário do município ao senhor Odilon Garcês Aires, conforme Resolução 08/2019, aprovada em plenário por unanimidade, pela iniciativa dos excelentíssimos vereadores Valdecir de Moraes e João dos Santos. Passo Fundo, 20 de novembro de 2019. Assina o presidente Luiz Fernando Rigon da Silva. Convido os vereadores para que façam a entrega da placa de cidadão honorário ao senhor Odilon Garcês Aires.
Seguindo o nosso protocolo, para brilhantar ainda mais essa tarde, ouviremos no nosso momento cultural o tenor do coral da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, José Odir Garcês Schleder, irmão do nosso homenageado, que executará as obras Pai Nosso e O Paraíso. Eu gostaria, com a permissão do presidente dessa Câmara e os demais vereadores, de tecer apenas um comentário. Eu acredito que todos nós temos uma fé e acreditamos num Deus Todo-Poderoso. E não é por acaso que os senhores estão aqui nessa tarde. É Ele quem nos distribui os dons e a maneira como devemos exercer os nossos mandatos. Eu gostaria de agradecer pessoalmente aqui ao vereador Ronaldo Rosa por um presente que ele nos deu a questão de uma semana atrás. Foi um recapeamento da nossa rua onde nós moramos. Fico muito agradecido porque vejo que estás atuando realmente como um verdadeiro político. E conquistou a minha simpatia e de toda a nossa rua. Não sei quem é ele aqui. Muito obrigado por conhecer. Ele já tinha me cumprimentado ali, não? Muito obrigado por esse carinho. Gostaria também de homenagear o meu criador, né? Através dessa música. E mais do que nunca, ele que nos dá o dom para as coisas que fizemos nessa terra. Pai nosso, que estás no céu, santificado teu nome, teu reino venha, tua vontade na terra e no céu se faça. O nosso pão vem hoje dar, nossas dívidas perdoa, como nós a quem nos deve, e livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Essa composição teria mais ou menos uns 70 anos que foi elaborada, né? Não conheço nem o autor, né? Mas eu tenho um carinho muito especial por ela, porque eu acredito que o meu Criador, meu Deus Todo-Poderoso e seu Filho um dia virá reinar nesse mundo. E vai transformar essa terra num mundo melhor. Eu acredito que cada um de vocês luta por esse espaço, de uma melhor cidade, do bem da população, enfim, de todas as coisas. E a letra diz muito bem o que eu espero do meu Deus. Andava no mundo perdido, no frio e na escuridão, mas Cristo achou-me ferido e salvou-me para a eterna mansão.
Eu agora sou de Jesus e sempre o servirei, pois eu sei que assim vencerei. Eu estarei nas mansões celestiais para sempre e andarei com Jesus, o eterno Rei. Eu agora sou de Jesus e sempre o servirei, pois eu sei que assim vencerei. Andava no mundo perdido, no frio e na escuridão, mas Cristo achou-me ferido e salvou-me pra eterna mansão. Eu agora sou de Jesus e sempre o servirei, pois eu sei que assim vencerei. Eu estarei nas mansões celestiais para sempre e andarei com Jesus, o eterno Rei. Eu agora sou de Jesus e sempre o seguirei, pois eu sei que assim vencerei. Eu fui membro da Orquestra Sinfônica durante 15 anos em Porto Alegre. É o sonho que eu sempre tive de cantar. Tenho aí 18 músicas prontas, né? Se alguém tiver interesse, posso repassar com muito prazer. Muito obrigado. Gostaríamos, em tempo, de saudar a presença do senhor Valtair Pino, representando o deputado Giovanni Cherini. Agradecemos ao José Aldair pela belíssima apresentação. Agora, convido para fazer uso da palavra o senhor Odilon Garcês Aires, homenageado nesta tarde. Eu não... Senhor presidente da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, vereador Fernando Rigon, senhor Edson Nunes, representando o senhor prefeito municipal, senhores vereadores João dos Santos e Valdo Moraes, senhores vereadores de todas as bancadas desta casa, meus caros parentes e amigos aqui presentes, boa tarde. Eu não lembrava mais da última entrevista e a qual dissecou praticamente toda a minha vida. Então eu praticamente vou repetir aqui o que vocês já ouviram e eu peço escusas. Eu poderia simplesmente dizer-lhes obrigado por esta honraria, mas ela é tão significativa para mim que desejo tecer considerações básicas dos porquês que a estou recebendo. Em 1965, mais de 40 anos atrás, saí das lojas Floriano e fui levado pelo então presidente do Serviço de Proteção Crédito, Manuel Edu Reis, para ser secretário executivo daquela entidade, fechada há meses pelo falecimento de seu titular, senhor Paulo de Souza Nunes. Apresentado ao senhor Conrado Augusto Excel, fui também ser secretário executivo do recém-criado Clube de Diretores Lojistas de Passo Fundo. Nesse mesmo ano, fomos convocados para
o primeiro seminário estadual de SPCs em Porto Alegre, onde a defesa de Passo Fundo saiu vitoriosa, pois esta entidade passou a pertencer a associações comerciais e aos CDLs. Logo a seguir veio a Convenção Nacional do Comércio Logístico em Porto Alegre, reunindo 700 lojistas do Brasil, que em sua maioria foram levados a conhecer Caxias do Sul, uma metrópole que a recém desfrutava de esplendor. Ali pude sentir nossas carências. O CTG Rincão da Lealdade nos recebeu em sua nova sede social. A velha já servia de museu da entidade. Professores, lojistas, médicos e advogados serviam as mesas com galeto a primo canto, dando-nos uma primeira lição de como bem receber os turistas. Quando anunciaram a apresentação da invernada de danças, saiu do chão um tablado e o pau de fita encantou a todos que saboreavam o vinho caxiense. Os nossos CTGs engatinhavam e tratamos de arrumar a casa, erigindo o CTG Getúlio Vargas e depois o CTG Lalau Miranda. Hoje, Passo Fundo continua com seus 12, 13, 14, 15 centros de tradicionais. E Caxias do Sul tem 86 CTGs e é a capital mundial do tradicionalismo. Por essa época, o secretário de Turismo do Estado editou vários livretos sobre o assunto e apoiaram Gramado e suas hortênsias e Canela como sua cascata de caracol como a nova meca do turismo. O segundo seminário de SPCs, realizado em Santa Maria, eu não me fiz de rogado e trouxe o terceiro seminário estadual de SPCs para Passo Fundo. A terceira Convenção Estadual do Comércio Logista foi realizada em Cachoeira do Sul e, embora não tivéssemos um único local para tamanho evento, trouxemos a quarta convenção para Passo Fundo, o seminário de SPCs, e realizamos a primeira convenção feminina logista em 3 locais, clubes comercial, caixeiral e juvenil. Vieram 463 convencionais, lotamos o Tours Hotel, o Serrador, o Rio Hotel e inauguramos o City Hotel. Só tínhamos a Boate Cacimba como atração noturna. Para brilhantar o evento, compareceu o senhor governador do estado, Sival Guazelli, juntamente com o secretário de Trabalho e Ação Social, depois senador Carlos Alberto Chiarelli, que nos agraciou com considerável verba, com a qual o CDL comprou meio andar do Palácio do Comércio. Desculpe se sou enfadonho. Eu tinha aprendido várias lições e queria ver Passo Fundo em destaque. Hoje é a 6ª economia, era a 12ª do estado naquela época. Fiz uma crônica intitulada Turismo sem Cascata, em O Nacional. A repercussão levou a diretoria do CDL a estudar com carinho e implantar, como já havia fazendo, o turismo de eventos, os quais resumiam-se na época apenas ao Carnaval, a Semana da Pátria, Semana Farroupilha, e damos início a uma ornamentação natalina para atrair clientes de toda a região. Naquele tempo, alguns lembram, a elite ia fazer as compras e se internar nos hospitais em Porto Alegre. A força originária da criação dessas 2 entidades foi imensurável, que além de apoiar a IFRICA, o Festival de Folclore, Festival Gaúcho do Cimo da Serra, começou a vender a ideia de que o segredo não era a alma do negócio. E o comércio se fortaleceu e a ideia expandiu-se com a fundação de CDLs e SPCs em Carazinho, Erechim, Tapejara, Nova Prata, Ijuí, Iraí, Frederico Westphalen, Três Passos, Santo Ângelo, São Cepé, Tapera, Espumoso, Soledade e Ibirubá, pois detínhamos em Passo Fundo a assessoria e a delegacia da Federação dos CDLs e SPCs do Rio Grande do Sul.
Era raro não termos um estagiário todas as semanas dessas entidades. Depois de dezenas de tentativas frustradas, conseguimos trazer para uma reunião almoço o Dr. Araí Borges Ortiz, diretor do SENAC e deputado por Soledade. E depois ofereceu ao município 3 opções, sendo escolhido o Parque da Gare para a construção da escola do SENAC ao tempo do Dr. Plácido Lopes da Fonte. Em 10 anos, o CDL conseguiu a sua sede própria e a escola do SENAC para Passo Fundo e transformar o comércio de toda a região no potencial que hoje vocês todos conhecem. Passo Fundo começou a atrair várias lojas famosas como a Renner, a Hermes Macedo e as daqui como a Graziotin expandiram para outras cidades. O comércio tornou-se o carro-chefe de Passo Fundo. E hoje atrai milhares de consumidores, pois gravita em seu redor mais de 1 milhão de consumidores. O turismo de eventos ganhou força. Eram apenas 4 e hoje são dezenas, dos grandes aos pequenos, como houveram 2 a semana passada ou retrasada aqui em Passo Fundo, segundo noticiou a imprensa, que lotou 100% da rede hoteleira de Passo Fundo. A par disso, a indústria cresceu, o polo médico hospital é referência no sul do país. Poderia ficar horas e horas contando histórias, mas sei que o tempo dos senhores é precioso e vou finalizar. Mas, senhores vereadores e público que aqui tem a paciência de me ouvir, vejo com temor que minha geração fez por Passo Fundo estar deteriorando-se com o passar dos anos. Basta dizer que a jornada de literatura, que era de Passo Fundo, foi para a UPF e desestabilizou-se. Dizem que o rodeio internacional deste ano foi o mais fraco de todos. E com a atenção desta casa, a grande maioria de nós vereadores, que meditem com carinho sobre os novos rumos de Passo Fundo, bem como do que foi até aqui construído com muito esforço, trabalho e abnegação de milhares de passofundenses como eu. Estou feliz por ter participado da vida e do progresso de Passo Fundo. Hoje, ser gaúcho de Passo Fundo, ser cidadão passofundense de fato e de direito, por ter aqui minhas raízes maternas, trabalhado e residido minha vida inteira, constituído família, e por ter ajudado a minha cidade a ser a capital do Planalto, amada e respeitada no Brasil inteiro, é a mais alta honraria que um filho de outras plagas poderia receber. Muito obrigado a todos. Um abraço a vocês todos. Mais uma vez, ressaltamos a satisfação da Câmara Municipal de Passo Fundo em prestar essa justa homenagem, concedendo esse título de cidadão honorário ao senhor Odilon Garcês Aires. Agora, no encerramento, ouviremos o hino rio-grandense e após a música símbolo de Passo Fundo, gaúcho de Passo Fundo. Após o encerramento, teremos a sessão solene. A sessão plenária, desculpa.